A gente é brasileiro e não desiste nunca. Então hoje é dia de continuarmos a saga dos carros de passageiros. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e, se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Hoje nós vamos dar continuidade aos trabalhos para montagem dos carros Mafers 800 impressos em 3D e que foi um presente para nós de nosso querido amigo e membro do canal Norberto Júnior. Eu peguei de volta as pecinhas plásticas do truque, dos truques que já estavam meio que encaminhados, e vou tentar mexer novamente. E enquanto isso, as duas carcaças que estão meio abertas estão embaixo do peso do conhecimento, para ver se assim força elas a fecharem. Parece que essa daqui tá fechando já, essa daqui. Agora essa daqui tá aberta ainda. Vamos ver se. Talvez depois eu bote mais peso ainda e vamos botando peso até ou quebrar ou desentortar. Tinha duas. Agora tem mais quatro. A linha de produção aqui, pelo menos tá. Para essas peças da lateral, tá boa. Já que é a única peça assim que eu posso dizer que realmente deu certo, então já fiz já mais dois pares para o próximo par de truques. Peças para o segundo truque já organizadas. E eu me empolguei um pouquinho, já preparei algumas para os próximos truques. Como vocês podem ver, eu adotei o esquema de numerar as peças por modelo, para ter uma ideia de onde vai cada uma, porque eu comecei a me perder. Então, peça 1 é a peça 1 ali, peça 2 é a peça 2 aqui, a peça 3 é a peça 3 ali no monte e assim por diante. Vai ficar mais fácil de eu entender o que eu fiz, o que eu não deixei, o que eu já deixei de fazer. A maior diferença desse truque que ainda vai ser montado para o que já está montado é que ele vai diminuir mais ou menos em 1 milímetro de altura com essas peças aqui. E eu ainda vou fazer algumas modificações estruturais para tentar baixar mais ainda a altura. E uma modificação que eu vou introduzir nos próximos é a peça 5, que eu cortei ela mais próxima do tamanho que ficou essas peças de truques da Fiatesc, que eu também vou usar. Afinal, a peça original que eu tinha cortado, muito grande, muito gigantesca, não tem a necessidade. Dá até para tentar encolher um pouco o comprimento do truque, porque ficou meio grande. Mas, como são protótipos, então vamos ver como que vai ficar. Alguns momentos depois. Comecei a montagem e fiz um chanfro na peça, porque a minha ideia é encaixá-la e uma mão vai ser difícil. Não tô falando que vai estar na posição certa, gente, mas é só para exemplificar. É encaixá-la aqui. Eita! Ano que vem a gente consegue. Bom, enfim. É encaixá-la nessa peça aqui. Desse jeito.
que eu não consigo com uma mão só. Não consegue, né? Mas que vai também ajudar a reduzir a altura do truque. Desisto. Medida a altura do truque, só o que eu vou ganhar com isso em relação ao protótipo aqui. Só a diferença de altura que eu vou ganhar, que por aqui dá pra ver, mais aquele chanfrado, vão ser 2 milímetros. Mal medidos, vamos colocar 1,5 mm, vai, de altura do truque diminuída. O que na vida real daria uns 12 centímetros, um tanto assim, um degrau. E isso deve ajudar então a diminuir essa desproporcionalidade que ficou na altura do truque em relação ao carro com a altura do trilho. Eu fiz os buracos para encaixar a ponta do eixo. Tomei por base o centro como o chanfrado aqui. Eu acredito que esse truque aqui vai ficar muito melhor do que o outro, porque o outro eu não fiz nada disso. Marquei o centro para tentar ficar o mais alinhado possível. Agora eu vou colar a placa interna de reforço e depois vou colar aqui no resto do conjunto. Bom, por aqui vocês podem ver o quanto que o truque baixou um do outro. Quase que isso daqui inteiro. E a ideia geral ficou bem mais bonito, ficou bem mais satisfatório. Agora eu tô esperando secar um pouco e depois vou montar as rodas e ver se vai dar certo. Se a ideia que eu tive de furar, de fazer os centros juntos, baseado pelo encaixe e tal, vai dar tudo certo. Se der, esse daqui vai ser o segundo protótipo e o primeiro definitivo. Tô feliz. Como eu tô sem rodeios aqui, eu tive que pôr uma placa plástica aqui embaixo, que esse foi o primeiro que eu construí. Só peguei um pouquinho ele para imitar a diferença de altura com o rodeiro. Talvez na câmera não vai ser perceptível, mas ele ficou bem mais baixo agora. A olho nu, pelo menos, dá pra ver que ele tá inclinadinho. Ainda assim, ficou meio alto. Vai, vou ter que ainda. Eu teria que aprimorar um pouco mais, talvez reduzir o tamanho da placa lateral aqui de 5 para 4 milímetros, coisa assim. Vai reduzindo mais ainda a altura. Por outro lado, também eu não posso reduzir muito porque a roda ali dentro pega no dínamo. E só agora que eu reparei isso. Então, talvez seja o máximo que dá para diminuir. Do engate eu ainda não sei o que fazer. Se for a altura do cadinho, então eu boto o cadinho de uma vez e paciência. E faço algum carro madrinha, alguma coisa assim para ele operar normal. Mas já estou bem mais satisfeito. Acho que eu posso dar continuidade com outras peças agora, a partir do que eu aprendi aqui, e continuar aprimorando. Fazer o segundo par desse daqui, para já pelo menos um dos carros ter truques, e iniciar uma fase mais aprofundada de detalhamento. Desmontei o truque de novo, porque na hora que eu coloquei uma pecinha de plástico aqui para imitar
a altura que tem que ficar entre o truque e o fundo do vagão do carro. É lógico, o truque poder girar tranquilo. Simplesmente deu a impressão de que o carro ficou gigante, enorme. Então, para não perder o truque, porque ele está ficando muito bom, desmontei as laterais de novo. Limei mais um pouco o chanfrado aqui. Agora, ao invés de 1, tem 2 milímetros de fundura. Abaixar mais um pouco, mais 1 milímetro, ou seja, em vez de 2, agora abaixou 3. Porque pelo que eu vi, cada milímetro que ele sobe, ele dá a impressão de que encorpou muito. Também aqui, já aproveitando, como o truque ficou muito, o rodeiro ficou muito assim, forçando muito para fora assim as laterais do truque. Eu cortei mais 2 pecinhas plásticas para colar por dentro aqui. E assim afastar um pouco mais o corpo, as laterais uma da outra, para não forçar, para o rodeiro não forçar tanto as pontas do truque. Esse é um problema do projeto do corpo do truque que eu acabei fazendo aqui. As 2 peças Freatesc e a outra parte que eu já tinha cortado vão ter esse problema, mas eu espero que na outra eu já caia a ficha de aumentar pelo menos mais 2 milímetros de largura. Essa largura aqui, aumentar ela mais 2 milímetros. Pra não ter que ficar pondo calço atrás de calço atrás de calço para largar o truque. Agora eu vou montar tudo de novo e vou fazer mais um teste. Essa porcaria aqui deu tudo errado. Ficou muito largo. O rodeiro não para dentro agora. Bom, perdi essas 2 peças. Ainda bem que eu consegui soltar aqui para não perder essa. Vou ter que colar. Sei lá o que eu vou ter que colar aqui para ficar numa distância suficiente que a droga agora da roda não cai. Ai, ai. É. Bom, eu lhes poupei diversas outras 4 vezes que eu tive que desmontar e montar de novo para tentar acertar. Ficou perfeito? Bom, lógico que não ficou perfeito. Ficou bom? Vou dizer que, na verdade, não. Um dos lados, deixa eu ver qual. Qual lado? Acho que esse lado aqui. Ele ficou muito aberto. O buraco de encaixe do pino do rodeiro. Então ele fica meio inclinado assim para dentro. Ele teria que ser um pouquinho mais fechado. Esse lado aqui. Com isso, o rodeiro sobe um pouco. E o truque fica até mais baixo do que deveria. Mas pelo menos tá rodando. Peças coladas. Esse lado aqui ficou mais baixo do que eu gostaria. Mas não tem pega. Não consigo colocar. Já tá no máximo que dá pra coisar aqui. Infelizmente, se eu tentar subir mais, a peça escapa para lá porque não tem mais apoio na hora de colar. O problema mesmo é que esse lado aqui, não o rodeio em si, mas esse lado aqui, o furo ficou muito grande, então ele baixa muito o rodeio na hora que a ação da gravidade, ó, dá até para ver, ó, baixa muito. Do outro lado também, deixa eu inverter aqui, do outro lado também acontece, mas talvez o furo ficou um pouco mais alto, sei lá. Mas eu testei no desvio ali, não tá caindo fora da linha, então vai ficar assim mesmo. Aparentemente
Já ficou bem melhor do que o primeiro modelo. Agora é fazer mais um para ter o par. E fazer... Não posso esquecer de fazer o furo aqui para centralizar, para pôr no... prender no carro. Tô esquecendo. Mas fazer mais um para ter o par e testar na base do carro o que acontece. Vou ver agora a altura com o carro. 1 hora depois. Bem, estou usando outro protótipo ali só como apoio. Coloquei uns calços embaixo só para dar a distância do truque pro corpo do carro. Tá até meio alto olhando assim. Daí é para ser até menor, do outro lado tá mais alto ainda. Mas só para ter uma noção. Visualmente falando, o lugar do engate aqui tá mais alto que o Fiateschi, mas tá mais aceitável perto de um Caddy. Entretanto, eu estou pensando em parafusar o engate Fiateschi embaixo dele, que faria com que ficasse mais ou menos na mesma altura do engate Fiateschi normal. Por aqui não vai dar para ver direito na câmera, mas dá para ter, eu consigo ver a olho nu a diferença de altura de um lado para o outro. Como que está bem mais baixo esse lado que esse. Então, eu considero que o objetivo foi alcançado. Está numa altura que eu considero também razoável, não tão estranha. Acho que eu posso dar prosseguimento. Uma coisa que eu não tinha reparado antes, agora que eu dei uma centralizada melhor, é o quanto as pontas do truque e do freio a disco saem para fora do carro. Mas eu vou ter que conviver com isso. Vamos ver se vai dar para ir aperfeiçoando. Com certeza vai dando, né? Mas aos poucos a gente vai aperfeiçoando nos próximos. Um truque. 2 truques. Eu confesso que esse segundo aqui não ficou do jeito que eu queria. Ele ficou meio bambo. Mas pelo menos a altura dele ficou igual do outro. Agora olhando aqui parece que ele ficou até mesmo meio... Não, eu ia falar que ele tinha ficado meio encanoado, mas não é o caso. Comparando os dois, a altura ficou basicamente a mesma. E com a carcaça do carro em cima fica até bonito. Ainda fica meio alto, mas enfim, paciência. Esse daqui, na verdade os dois tá, o rodeiro tá saindo. Mas nas próximas peças que eu cortei, eu já larguei um pouco o corpo do truque, para não ter que ficar pondo um monte de calços, para não acontecer da roda ficar saindo depois. Esse daqui eu já furei ele um pouco menos do que esse daqui, o encaixe da ponta do eixo. Ainda bem, porque senão ia ficar até pior essa parte de ficar soltando. Próximos passos. Furar a parte de cima aqui, né? O centro. Nos 2 truques. E descobrir alguma porca, alguma coisa para colar aqui para deixar ele mais para deixar ele encostado no corpo do carro de passageiro, mas um pouquinho ainda mais alto do que ele tá ali, para ele poder girar tranquilo. E ainda por cima depois eu vou ter que ver como que vai ficar a questão dos engates. Então, nessa parte bruta ainda temos bastante trabalho.
E nós temos um problema aqui. Eu já tinha percebido antes na outra base, mas agora eu resolvi ver com as outras se isso se repetia. O truque realmente ficou muito grande em comprimento e bate aqui no dínamo. Não dá ângulo no dínamo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o dínamo e substituir por alguma peça um pouco fora da posição original, pelo menos em uma das bases, talvez não desse carro, nem do outro ali, e nem do outro que está inteiro, mas do quarto carro que eu ainda não tinha começado a mexer. Eu acho que eu vou arrancar o dínamo, aproximar o dínamo. Cadê? Aproximar o dínamo um pouco mais aqui para deixar livre esse truque, esse par de truques. O próximo par de truques eu já tencionava fazer pelo menos 5 milímetros mais curto. Então, acredito que já não vai mais ocorrer esse problema. E finalmente roda. Eu não gravei todos os ajustes que eu tive que fazer para encaixar o truque nos carros, para encaixar os rodeios nos truques, porque os rodeios não estavam parando, sendo que eu tive que desmontar esse daqui mais uma vez para ajustar melhor a distância de um lado ao outro. E nem a minha busca por parafusos e porcas para dar a altura certinha, etc. Mas também vou dizer que não ficou como eu queria, gostaria que ficasse mais baixo, mas pelo menos ficou mais baixo do que o Veracruz, que os carros Bud da Central. E a altura do truque, do engate, ficou razoavelmente boa. Eu tive que prender embaixo mesmo, mas acredito eu que já tinha dito em outro vídeo que eu ia fazer isso, prender embaixo e não na caixa do engate. Mas ainda tem um caminhozinho aqui. O que acontece? Na reta ele vai bem. Mas na curva nem vou tentar mostrar o que acontece. O truque pega na longarina ali embaixo. Aqui dá até para ver que o rodeiro pega na longarina. Então, deixa eu pegar o outro aqui para mostrar. Eu vou ter que lixar essa parte da longarina do carro, deixando ela mais baixa e fazendo uma adaptação para ficar mais bonitinho, né, do que apenas um chanfrado que vem 0, 90 graus, 0. Fazer alguma coisinha mais bonitinha para o rodeiro passar direto. E provavelmente vou ter que realmente realocar esses reservatórios aqui, se não me engano é reservatório de água, pelo menos no de bitola larga, se não me engano era, para poder fazer o truque virar nas curvas. Conseguindo fazer isso que eu vou fazer nesse carro aqui, porque é o que eu estou usando agora de cobaia, daí eu vou fazendo essas 3 bases para os outros 3 carros. E já vou começar também a trabalhar, a montar os truques para esses carros. Já tendo agora o protótipo pronto e sabendo o caminho que tem que seguir. Depois disso eu vou fazer toda a parte de pintura, detalhamento nos truques, parte de pintura nos carros, detalhamento nos carros. Porque ainda falta algumas coisinhas, por exemplo, falta a escadinha aqui atrás que eu vou ter que fazer. Falta colocar o vidro, falta colocar decal não tenho. No caso do Mogiana não vai decal, só de numeração, vou ter que ver qual. Fazer as sanfonas das portas. Procurar algum tipo de miçanguinha para colocar nos... Por que eu tô vindo pra cá?
colocar nos buracos da iluminação. Terminar de detalhar os truques, porque ainda tem alguns detalhes para fazer. Mas só de ver ele rodando agora, embora em linha reta, é dragster, já dá um baita ânimo. 2000 anos depois. Fiz as modificações necessárias. E se a rodinha não cair do truque, porque tá chato. Ironicamente não foi o raio do vagão que caiu, mas foi o outro. Ele roda. Em alguns lugares ele está pegando. Na verdade eu não sei o que está pegando. Mas vou tolerar isso. A única coisa que ainda está acontecendo e que eu não consegui resolver é a questão de ser muito frouxo o encaixe das rodas e as rodas de vez em quando ficarem para trás. Eu acho que eu vou preencher de volta o buraco do encaixe dos eixos e furar de novo. Ou sei lá como que eu vou fazer. Ou procurar alguma roda que o eixo realmente seja um pouquinho mais largo para permitir que não caia, pelo menos desse par de truques. Mostrando como ficou embaixo, torcendo para que não voe roda nenhuma. Eu limei aqui e do outro lado também. Desloquei o reservatório de água para mais perto das caixas de bateria. Colei aqui um outro reservatório, acho que de ar, se não me engano, no protótipo original. Colei uma pecinha aqui porque esse daqui estava sem, mas agora ele tá girando até mais do que deveria. O que me anima a continuar fazendo para os outros carros. Vou já limar nessas 3 bases aqui para deixar já tudo pronto e começar também a trabalhar nas peças para os próximos truques. E assim nós vamos terminar mais um capítulo dessa saga. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!